Bom, boa noite a todos e todas. Dando continuidade ao evento de acumulação, nós vamos responder as perguntas que ficaram pendentes do evento da semana passada. Nós vamos começar com as perguntas que ficaram para a Verônica, e algumas delas a gente nos agrupamos, porque elas se referiam ao mesmo tema. Então, por exemplo, as perguntas da Eliana Malta, do Rafael, do Vitor Suzy e da Ana Lúcia Sanguini, dizem respeito à remoção. Eles gostariam de saber, Verônica, o que se faz com esses animais que estejam ou abandonados ou em situação de acumulação, quando eles são retirados, para onde eles vão? Eles ficam na COSAP até a adoção? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente não tem uma política pública para a remoção de animais. No caso de acumulação, todos esses animais eles têm proprietário e eles, por lei, eles não podem ser removidos de seu proprietário. Bom, obrigada, Verônica. As próximas perguntas são da Tamires, do Jorge, da Fernanda Lima, e dizem respeito à castração. E elas estão associadas ao que acontece com os animais que são encaminhados para castração, para onde eles retornam, considerando que esses locais que, em geral, eles habitavam são considerados insalubres. Eu acho que está mesmo, na verdade, junto com a que você já respondeu anteriormente, né? Na verdade, até conversou, falou um pouquinho disso na live dela, que a gente faz a remoção dos animais, a gente castra os animais, e assim que eles estão recuperados, eles são devolvidos para o seu local de origem. As cirurgias são minimamente invasivas, então os animais se recuperam num curto período de tempo, e também é fornecido um antibiótico de amplo espectro, que é uma dose única, então também a gente não tem relatos de problemas com animais de acumuladores que são castrados por DVZ, por COSAP, né? Atualmente é COSAP que castra, mas DVZ castrou por anos e a gente não tem relato. Eventualmente, se algum animal apresenta qualquer complicação, ele fica com a gente até ele se recuperar, para ele ser devolvido para o seu proprietário. Esses animais, eles têm dono, eles precisam ser devolvidos para o seu proprietário. Obrigada, Verônica. Verônica, tem mais uma pergunta da Eliana Malta, que ela faz uma observação sobre que tem muitos protetores que passaram a acumular esses animais como compaixão, como excesso de compaixão. E aí eles entram num processo que eles não conseguem doar esses animais, eles também entram em sofrimento. Como é que você faz para realocar esses animais quando você está num grande número? Como você acha que isso é possível de ser feito? Então, os animais, eles são propriedades, a pessoa precisa querer doar ele, e aí a necessidade de achar uma rede de apoio territorial que o ajude a fazer isso. Eu acho que, assim, eu gostaria de dizer que não necessariamente são protetores que fazem isso, são a acumulação, né, a situação de acumulação, qualquer pessoa pode chegar nessa situação, em qualquer momento. Então, um protetor também pode, mas acho que não é uma característica da proteção animal ser acumuladora, né? Eu não sei se você entende bem a pergunta, mas acho bacana desvencilhar isso de uma categoria, de um tipo de pessoa, assim, de idosos, de protetores, de mulheres, de funcionários públicos. Acho que a gente tem um público bem diverso, né? E aí é bacana a gente não rotular. Nem todos os protetores vão virar acumuladores, nem todas as mulheres, nem todos os funcionários públicos, mas eventualmente pode acontecer isso, da pessoa ter um número excessivo de animais e perder a mão, virar uma situação de acumulação. Obrigada, Verônica, pelo esclarecimento, muito esclarecedor. A próxima pergunta é do Serviço Social UBS Jardim Japão, que pergunta qual que é o número de animais para poder ser considerado acúmulo de animais. No município de São Paulo, temos uma legislação municipal, a Lei 13.131, que ela diz que nas residências o número limite de animais são 10, contando cães e gatos. Então, quem tiver acima de 10 animais já está infringindo uma lei em São Paulo. Então, a gente procura avaliar
de forma multidisciplinar, para ver se essa pessoa se enquadra numa situação de acúmulo ou se ela apenas está infringindo a legislação. Obrigada, Verônica. A próxima pergunta é do Rafael, e a pergunta dele é: como a DVZ atua em situações de maus tratos, visto que as UVs não estão atendendo situações de maus tratos? Rafael, a DVZ e a UVS, a gente faz o atendimento de situação de zoonoses, de risco à saúde. As questões de maus tratos, elas devem ser encaminhadas a uma delegacia, porque maus tratos é crime. Ô, Verônica, a próxima pergunta é do Louro Beto, e ele pergunta o que aconteceu com a campanha anual de vacinação de cães e gatos, excluindo o período de pandemia. Na verdade, esse ano a gente não teve vacinação por conta da pandemia. A gente não teve a campanha, porque o conceito de campanha pressupõe vacinar um número grande de animais num curto período de tempo. O município de São Paulo, ele desenvolve várias ações para vacinar os animais. Por exemplo, no caso de acumuladores, as autoridades sanitárias costumam ir nas residências para fazer essa vacinação. A gente também tem 15 postos fixos em algumas UVs da nossa cidade, onde a gente faz a vacinação anualmente. Então, isso é fazer a vacinação, né? É a vacinação em massa, mas não num curto período de tempo, que geraria, nesse momento, aglomeração. Bom, Verônica, então a última pergunta é do Rafael, e ele pergunta que em alguns locais, mesmo em condições adequadas, no caso de alguns protetores, ele chama, né, que são os protetores, quando você tem um número grande de animais, eles podem causar perturbação nos vizinhos. Como é que a fiscalização vê isso? Como é que a vigilância vê isso? Na verdade, a gente tem um limite de animais por residência, né? Permitido por lei. A gente tem uma lei que é a Lei 13.131, que permite no máximo 10 animais entre cães e gatos. Se eles tiverem condições sanitárias, o que é isso? Em condição de alojamento, de alimentação, de higiene adequada, a vigilância não vê problema. Obrigada, Verônica, pela sua participação. Bom, Priscila, a primeira pergunta é da Eliana Malta, e ela gostaria de saber o que são as secretarias regionais. Seriam regionais da prefeitura? Bom, acredito que a questão dela deve estar relacionada aos comitês regionais de atenção à pessoa em situação de acúmulo, que é o CRASA, que é um por subprefeitura, e como eu falei, tem um representante da Secretaria de Assistência Social, da Saúde Mental, da Atenção Básica, da Vigilância e subprefeitura. Então, é regionalizado a partir dessa divisão. Obrigada, Priscila. A próxima pergunta é do Rodrigo Rivelino, e ele pergunta: indo nessa linha de raciocínio de conhecer a pessoa por trás do acúmulo, como diferenciar um acumulador de um colecionador compulsivo? Bom, tem várias questões. A gente falar de acumulação, a definição, acho que analisar a questão se há uma dificuldade de organização e manutenção da higiene, salubridade do ambiente, se tem um risco de acidente, se tem afetado as atividades diárias dessa pessoa, podem ser objetos que ela considera como coleção, mas se tem essas características da acumulação e estão ali no ambiente de uma forma a colocar o risco à saúde, tanto da pessoa quanto do entorno, deve ser avaliada aí como acumulação. E a questão da compulsividade, como a gente falou, o transtorno de acumulação é sob diagnóstico médico. Então, a gente fala em situação de acumulação e uma avaliação médica do psiquiatra que pode dizer sobre questão específica de transtorno ou distúrbio. Tá? Obrigada, Priscila. A próxima pergunta é do Breno Graneiro, e ele pergunta a respeito do PAVES. O que ele faz na unidade?
Bom, então, o PAVES é um programa municipal que existe, se eu não me engano, desde 2008, no município de São Paulo, que faz a relação na atenção básica, na unidade básica de saúde, entre saúde e meio ambiente, desenvolvendo projetos que envolvem essas duas temáticas, problemáticas naquele território. Então, desde nas experiências que a gente acompanha do PAVES, no trabalho com a acumulação, a questão de construção de hortas comunitárias, eles têm vários projetos voltados a essa questão de promoção e prevenção à saúde e relacionado ao meio ambiente. Obrigada. A próxima questão é do Rafael, e ele pergunta o seguinte: conhecedor de ao menos 6 CRASAs, vejo que a participação de serviços de assistência social é quase nula. Apesar de insistências, e-mails, convites, representantes de SMADs não aparecem. Como proceder? Então, eu acredito que tem duas questões que envolvem a sua pergunta, Rafael. Uma é a questão legal, né? De acordo com a política, esses membros eles são nomeados e pelo Diário Oficial é publicado a nomeação desses profissionais. Então, a indicação aí pela Secretaria Municipal, no caso, você está citando o SMADs, e a questão da própria articulação no território, né? Então, de que essa pessoa que for representar tem uma relação com a questão desses atendimentos que envolvem a acumulação. Então, tem a questão legal de saber quem que representa e fazendo essa solicitação de participação e também identificar no território que essa pessoa que participe tenha esse envolvimento com a temática, seja um representante de CREAS ou do próprio CRAS, para que possa efetivar essa participação da assistência social. Ok. A próxima pergunta é da Valquíria Gouveia, e ela pergunta se há tratamento gratuito psicológico para essas pessoas. Bom, pensando na questão do atendimento integral às pessoas em situação de acumulação, como eu falei, o plano terapêutico singular é construído pela unidade básica de saúde, com o apoio da equipe matricial, normalmente dos NASFs, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Muitos dos NASFs têm psicólogo no seu quadro de recursos humanos e algumas unidades básicas também contam com esse profissional. A partir da avaliação coletiva da situação e do plano terapêutico, vai ser analisado a participação dessa pessoa em grupos terapêuticos ou a necessidade de um atendimento específico, mas sim, há psicólogos na rede, caso seja essa a conduta direcionada pela equipe interdisciplinar que acompanha o plano terapêutico singular dessas situações. Obrigada. A próxima pergunta é da Sueli Cândida Maciel, e ela pergunta se poderíamos pensar numa sociedade adoecida. Bom, Sueli, é uma pergunta bem complexa, né? Pensando que a gente está numa sociedade capitalista que vive do consumo, que coloca algumas questões aí através de vários setores, né? Seja a mídia, enfim, várias questões que levam à questão individual, à questão da necessidade do ter em detrimento ao ser. Então, eu acredito que isso acaba levando aí a algumas patologias ou situações que nos colocam em talvez um adoecimento, mas eu acredito que é uma problematização mais ampla. Espero ter contemplado a sua resposta e a sua reflexão. A próxima pergunta é da Fabiana 24213, e a pergunta é: conseguem vislumbrar alguma forma de prevenção à acumulação? Sim, eu acredito que o trabalho com as unidades básicas de saúde, com os agentes comunitários de saúde e também na vigilância, através dos agentes de controle de endemias, inclusive assim, nos processos de educação permanente, nós já abordamos esse assunto na perspectiva de esses profissionais estão bem próximos da população, quando identifica alguma mudança aquele usuário ou paciente, enfim, cada
a profissão acaba utilizando o nome no munícipe, começar já a pensar na perspectiva de prevenção e de saúde e já fazer a atuação nesse sentido. Então, eu acredito, sim, que através, principalmente do programa da Estratégia de Saúde da Família, nós conseguimos identificar potenciais pessoas em situação de acúmulo para poder já fazer um trabalho, e já estamos fazendo essa discussão. Obrigada, Priscila. E a última pergunta para você é da Fernanda Lima, e ela pergunta se as ILPIs poderiam ser uma estratégia efetiva nos casos de acumuladores idosos sem vínculos familiares, porém o sistema de São Paulo tem ILPIs que suportariam essa demanda? Bom, atualmente já ocorrem algumas situações em que, esgotadas as medidas e em que a pessoa realmente não tem nenhum vínculo familiar, e normalmente esse processo junto com o judiciário, ela pode vir a ser institucionalizada. No entanto, é importante dizer que é realmente esgotando as possibilidades, porque a partir do momento que você institucionaliza, a gente está lidando com vidas, então é um processo de retirada do domicílio, de todas as questões aí, pensando sociais que envolvem. Então nós temos aí programas, como eu citei na minha apresentação, programa acompanhante de idosos, com um trabalho de profissionais que fazem o acompanhamento da pessoa idosa que reside sozinha. A participação também tem o trabalho de atendimento domiciliar. Então, outras formas de lidar com essa situação para que não chegue no extremo de uma institucionalização, porque, ao meu ver, acaba sendo muito agressiva quando essa se torna a primeira opção nesses casos. Então, quando esgotadas as possibilidades. E a questão de vagas é uma questão mais da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e é de acordo com alguns critérios que a Secretaria tem, mas existem as ILPIs no território municipal. Obrigada, Priscila. Agora vamos fazer as perguntas para a Samantha. Samantha, a primeira pergunta é da Tamires Guimarães, e ela gostaria de saber o seguinte: os ferros velhos do território podem ser considerados local de acúmulo, trazendo vulnerabilidade para o entorno, considerando que esses locais são locais de grandes acúmulos e têm facilmente identificados animais sinantrópicos? Embora os ferros velhos eles tenham uma configuração muito parecida com os quintais, os imóveis de pessoas em situação de acumulação, eles são identificados aí pela equipe são os agentes comunitários, que são da Estratégia de Saúde da Família, que fazem, por sua vez, fazem parte da UBS, os agentes comunitários, que são das unidades de vigilância em saúde. Como eles estão muito próximos da população, né, fazendo serviço em campo, eles conseguem ter esse olhar um pouco mais aprofundado para identificar o que seria ferro velho ou pessoas em situação de acumulação. Lembrando que ferro velho é um ponto estratégico, são pontos estratégicos onde os agentes de combate, de controle, né, de combate a endemias fazem um tratamento aí quinzenalmente, e tem até um formulário dentro de cada terreno, dentro de cada endereço, onde o agente vai, faz o trabalho, o controle, faz o tratamento e assina a sua presença. Como que ele identifica isso? Dependendo do imóvel, desses objetos, quando tem uma rotatividade, quando eles percebem que teve alteração desse objeto ali no espaço, no ambiente, eles conseguem identificar que aquela pessoa ela está dispondo daquele objeto, enquanto uma pessoa que está em situação de acumulação, ela não dispôs do objeto, ela acabou pegando mais objetos e acumulando. Nisso, ele também pode observar se esse indivíduo, né, esse munícipe, ele está vendendo aqueles objetos, aqueles ferros velhos para o seu próprio sustento, né, um retorno monetário. Enquanto uma pessoa que está em situação de acumulação nem sempre tem esse retorno monetário. Ela acumula pode ser por um transtorno mesmo mental.
Agora, tanto um quanto o outro, eles podem trazer vulnerabilidade justamente porque propicia aí o surgimento de pragas urbanas, sinantrópicos, impactando aí num problema de saúde pública, tanto para a própria pessoa que está nessa situação, quanto no entorno. Por isso que foi a proposta de pessoas em situação de acumulação no imóvel ser um ponto estratégico também, tá? Mas isso já recorreria num serviço específico, num atendimento específico para tratar, porque são profissionais que têm que ter um vínculo com esse paciente, com esse munícipe, para poder adentrar a residência e poder fazer o tratamento, diferentemente dos pontos estratégicos, onde os mesmos já sabem que em épocas, a cada 15 dias ou em tempos específicos, ele visita e faz o tratamento no local. Espero que tenha respondido a pergunta da Tamires. Acho que sim, Samantha. Bom, a próxima pergunta é da Elciane Paulo, e ela pergunta se existem pessoas que acumulam objetos no quintal para serem vendidos em reciclagem. A partir de qual situação, assim, poderia ser diferenciado um trabalho dentro dessa dificuldade vivida para um transtorno mental? Eu acho que, na verdade, a pergunta dela é como é que você diferencia as pessoas que juntam coisas num quintal e para ser encaminhadas para reciclagem e as pessoas que, na verdade, não necessariamente possuem um transtorno mental, né? Acho que a Priscila já deixou bastante claro que não necessariamente alguém que está em situação de acumulação tem transtorno de acumulação, né? Mas tudo bem, acho que o que ele quer saber é justamente como é que você diferencia. Cada caso é um caso, por isso que foi criado o comitê, né, os comitês regionais para discutir cada caso. E quanto à reciclagem, eu acredito que recai na questão de ferros velhos. A reciclagem, quem faz, quem se utiliza é para obter um recurso monetário. E ainda mais agora na época de pandemia, em que as pessoas tiveram que optar por serviços não convencionais, né? No caso, acabar vendendo coisas, objetos para poder ter esse retorno monetário. Como eu tinha comentado, quem acaba identificando são esses profissionais de saúde que estão mais próximos dos munícipes, dos moradores, dos indivíduos, né? E ele consegue verificar se a configuração ali do terreno ela houve mudança, se a pessoa ela conseguiu dispor desses objetos. E dá para identificar quando ela dispôs para poder vender ou se ela está acumulando sem uma forma delimitada, sem uma forma, digamos assim, sem um limite, sem uma limpeza, sem uma higiene adequada. A esses casos, eles são levados para o CRASA, para esses comitês, e juntamente aí nos profissionais envolvidos, que seria também dentro da UBS, dentro de unidade de vigilância sanitária, tentar identificar o que vai ser tratado, o que a UBS vai fazer e o que a unidade de vigilância vai fazer, tá? Enquanto a unidade de vigilância ela vai ter um atendimento aí para tratar o ambiente, a UBS ela vai usar esse TPS, né, para poder identificar o que vai fazer com o indivíduo enquanto tratamento, enquanto tratar a situação dele. Então, acredito acho que a pergunta do Elcides, né, Elciane, recai na mesma situação dos ferros velhos. Obrigada, Samantha, pelos esclarecimentos. Eu queria só complementar a resposta da Elciane, para a Elciane, né? Só uma questão que a Samantha falou, que às vezes pode entrar em dúvida para os munícipes, né? A questão da higienização dos ambientes, né? Assim, a unidade de vigilância ambiental, a gente não faz a limpeza do local, né? Essa atribuição é da subprefeitura. No caso de remoção dos materiais, o que a vigilância pode fazer nas situações de acumulação? A desinsetização daquele local, a desatização, e fazer esse acompanhamento. Mas a unidade de vigilância em saúde, ela não realiza a limpeza, enfim, a gente não tem esse serviço, ele de acordo com
a política municipal, ele é de atribuição da subprefeitura. Só isso, obrigada. Eu não sei se eu acabei falando de limpeza, mas é que assim, a unidade de vigilância em saúde, ela vai focar mais no ambiental, na parte ambiental daquele terreno, da situação, de questão de pragas urbanas, enfim, de sinantrópicos, que é o nome que vocês podem encontrar na literatura, e a UBS vai entrar com outro tratamento. Eu não sei se a Priscila confirma isso. Isso mesmo, a questão do plano terapêutico singular, que vai envolver aí as equipes que eu citei, e a questão aí do meio ambiente, quando a pessoa aceita o manejo ambiental da residência, aí é essa articulação da UVS com a própria subprefeitura, e isso também pode ser via comitê. É isso mesmo, Samanta. Bom, acho que com isso nós encerramos as perguntas que estavam pendentes, né, da nossa live da semana passada. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria dos que estão assistindo a esse canal, que eles, por favor, não se esqueçam de deixar um like para esse evento, e não esqueçam de se inscrever no canal. Vocês conseguem observar aqui, além dos participantes, né, que já estavam na live, tem os nossos participantes de bastidores, que são o Jailson e o Fernando, que agora vocês estão vendo, eles não são, certo, robôs, eles são realmente figuras, assim, pessoas muito simpáticas que nos ajudaram muito, tá? Muito obrigada a todos e todas, e boa noite.